De abril para cá, o Bitcoin já subiu mais de 27% e muitas pessoas estão se perguntando como é que o Bitcoin fez essa recuperação, até mesmo porque muitas delas perderam essa alta que nós tivemos aí nas últimas semanas. Enquanto muitos acreditam que o foco está nessa mudança do cenário macroeconômico e na parte de política comercial lá dos Estados Unidos, a nossa visão é que isso está um pouco além. Isso vai até mesmo na estrutura de alocação e de dominância das moedas, ou seja, onde é que está o maior fluxo comprador e o maior fluxo vendedor de moedas de Bitcoin nesses últimos meses, principalmente agora dentro dessa estrutura nova que nós estamos tendo em 2025. Se você não entendeu essa última parte que eu quis dizer, fica aí até o final do vídeo, porque nós vamos entender o que mudou em 2025, o que está alterando em termos de posse de Bitcoin, que tipo de entidades e participantes estão atuando dentro do Bitcoin hoje, e principalmente, como eu já mostrei na thumb, existe algo que as pessoas parecem que não estão notando muito bem desse cenário atual, mas antes disso a gente vai abordar o cenário macro, entender o que está acontecendo nessas últimas semanas, que acabou favorecendo essa estrutura de alta do Bitcoin, e depois a gente vai uma camada mais abaixo, que é entender na parte dentro da análise on-chain como é que está sendo esse fluxo de capital, quem é que está dominando esse fluxo de capital no Bitcoin. Mas antes disso, não se esquece de deixar o like aí se você gosta desse tipo de conteúdo e principalmente se inscreve aqui no canal, porque aí você vai receber esses novos materiais assim que a gente publicar. Qualquer dúvida, qualquer comentário que você tiver sobre essa estrutura, inclusive me conta aí nos comentários depois o que vocês acham, se essa estrutura que eu vou falar, ela condiz com a perspectiva de vocês de longo prazo ou se ela está diferente. Mas daqui a pouco, quando eu começar a falar, vocês vão entender por que eu estou perguntando isso daqui. Um dos pontos mais recentes que nós tivemos agora, inclusive foi ontem, né? Eu estou gravando aqui na quarta-feira, e ontem, no dia 3, nós tivemos justamente uma pausa anunciada pelos Estados Unidos e pela China no que diz respeito à guerra tarifária, embora a incerteza ainda tenha permanecido, mesmo com essa pausa na guerra comercial. Isso é por conta de que não foi feita ainda um acordo duradouro. Esse é um acordo de 90 dias, inclusive eu vou trazer aqui mais embaixo para vocês verem, ó. Essa é uma trégua temporária de 90 dias, onde os Estados Unidos vão cortar as tarifas extras que impôs aí nas importações lá da China, de 45% para 30%, ou seja, eles tinham estipulado uma faixa de 145% e agora caiu para 30%, e também isso daí, em termos das tarifas chinesas sobre importações dos Estados Unidos, caiu de 125% para 10%. Então você pode ver que por mais que essa pausa tenha cortado bastante as tarifas, elas ainda deixam uma série de incertezas, principalmente no que diz respeito a quando é que nós teremos um acordo duradouro, porque uma pausa de 90 dias abre uma janela de oportunidade muito interessante. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas ainda não traz uma certeza sobre será que essa guerra comercial já está finalizada? Será que os Estados Unidos vai de fato agora cooperar em termos comerciais com a China? Bom, isso a gente ainda não sabe, nós ainda precisaremos ver como é que vai ficar depois dessa pausa de 90 dias. Mas é importante perceber visualmente que isso daqui alterou bastante a dinâmica que nós estávamos vendo anteriormente. Então, como vocês podem ver aqui, no dia 1 de fevereiro, a gente tinha aí, em média, 10% de taxas para todas as importações. Depois, isso ali no dia 3 de março subiu para 20%. Em 2 de abril já estava em 54%, no dia 8 de abril atingiu 104%, e lá no dia 9 de abril, que foi ali basicamente um dos picos de incerteza que nós tivemos dentro do mercado, justamente causado por essa guerra comercial, as taxas ali de importação, as importações chinesas, foram até os 145%. E agora elas caíram aí para 30%. E caso vocês não perceberam, isso daqui é um valor abaixo do que estava ali no Liberation Day, né, que é como foi sinalizado aquele dia onde a administração Trump resolveu revelar essa política econômica. Outro ponto que acabou favorecendo em termos de estrutura econômica também, até aqui já falando um pouco mais sobre o Federal Reserve, mas eu não vou entrar muito nessa parte justamente porque a gente fez um relatório muito mais completo e muito mais detalhado lá no Block Trends Pro, onde tem esse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês. E caso vocês não saibam o que é o Block Trends Pro, nós estamos falando de um serviço de assinatura que nós temos aqui no Block Trends e que acaba destrinchando boa parte desses dados, acaba explicando muito mais de forma detalhada aquilo que acontece dentro da economia global e principalmente dentro do mercado do Bitcoin e das criptomoedas através aí de diversos indicadores on-chains
e indicadores de mercado que nós construímos aqui internamente. Então, lá no Blocktrends Pro, você não só vai acompanhar tudo que acontece no cenário macro, mas também você vai ter acesso a indicadores exclusivos que não estão disponíveis em outras partes do mercado, e aí você consegue melhorar a sua alocação, melhorar o seu stacking de Bitcoin, o seu investimento em criptomoedas. Tudo isso vai estar aqui no link da descrição, depois vocês clicam aí e vão ter muito mais informações sobre isso. Mas um dos pontos principais sobre a parte da inflação de preço é a tendência em si, não é? Então essa tendência de queda que nós estamos vendo aqui no CPI, que é o índice de preços ao consumidor, vindo agora 2,3% essa semana, e também a inflação de núcleo vindo 2,7%, também acaba condizendo com essa queda, ou seja, desinflação, não é deflação, tá? É desinflação lá na economia norte-americana. Isso acaba abrindo espaço para cortes nas taxas de juros lá do Federal Reserve, embora isso ainda não esteja certo. Mas o ponto que eu queria trazer para vocês é que esses dois dados, essas duas visões aqui macroeconômicas, seja por uma redução de incerteza lá na guerra comercial, que acabou esfriando, isso ajuda, obviamente, e também uma desinflação lá nos Estados Unidos, que também coopera para esse sentimento de que, bom, com essa queda na inflação, o Federal Reserve tem mais espaço para conseguir cortar a taxa de juros em algum momento de 2025. Então, essa perspectiva de que poderemos ter redução de juros ainda esse ano, de fato, acaba cooperando. Mas tudo isso daqui é apenas superficial. E aí você vai me perguntar, como assim, Cauê? O que é não superficial? O que está por trás disso tudo? E o que está por trás disso tudo, na verdade, é a estrutura de alocação no Bitcoin que nós estamos vendo esse ano. Isso daqui é bem diferente do que estava nos anos passados. E o que você quer dizer com isso, Cauê? Você deve estar me perguntando. Eu estou querendo falar sobre justamente a dinâmica de quem é que possui Bitcoin atualmente e quem é que está absorvendo Bitcoin no mercado. Esse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês na tela é um dado da River que mostra muito bem essa dinâmica de movimentação de moedas. Em um lado, nós temos aqui os indivíduos, isso daqui nós estamos vendo a mudança de posse de Bitcoin em 2025. Indivíduos, que é essa parte aqui marrom, né, laranja, dependendo aí do seu monitor, distribuíram mais de 247 mil bitcoins em 2025. Nós estamos falando de que pessoas comuns, investidores comuns, venderam mais de 25 bilhões de dólares em Bitcoin aí ao longo desse ano. Isso mostra que, no final das contas, por mais que muitas pessoas acreditem que quem é que está vendendo? Como é que o Saylor faz uma compra de 1 bilhão, 2 bilhões e o preço não sobe? Como é que essas grandes corporações fazem grandes compras e o preço não sobe? Bom, na verdade, ele está subindo sim, só que essas mudanças de curto prazo, elas não acontecem da forma que as pessoas acreditam, porque no final das contas existe alguém que está vendendo, existe alguma pessoa que está distribuindo esse Bitcoin para que essas entidades grandes acumulem. E nesse momento, nós estamos vendo indivíduos comuns distribuindo Bitcoin para as grandes empresas e fundos. E esse é o ponto importante aqui de compreender. Quem é que está derivando essa alta? Quem é que está comandando essa alta de preços do Bitcoin nos últimos meses? Tem sido principalmente negócios. Você pode ver aqui, ó, mais de 157 mil bitcoins foram absorvidos por empresas, tá? Negócios mesmo, corporações. Isso mostra que enquanto investidores comuns estão se desfazendo do seu Bitcoin, estão vendendo esse Bitcoin aqui nesse cenário de incerteza, fundos, ETFs e principalmente negócios estão absorvendo essas moedas no mercado. Então, quando você ouvir por aí as pessoas falando que, bom, como é que essas empresas estão comprando bilhões de Bitcoin e o preço não deu aí uma porrada de 20, 30, 50% de um dia para o outro? Na verdade é porque na outra ponta existem algumas pessoas que estão de fato vendendo esse Bitcoin. E, inclusive, eles estão acumulando Bitcoin, então eu estou falando das empresas, né, as corporações, eles estão acumulando Bitcoin no nível mais rápido do que é emitido na própria rede. Então, se você vê aqui, por exemplo, em 2025, nós tivemos aí cerca de 196
2,2 mil bitcoins acumulados por corporações, ou seja, demanda corporativa, de empresas mesmo, tá? Enquanto nós só tivemos cerca de 60 mil bitcoins emitidos na rede aí durante esse ano. Isso mostra que, por um lado, a demanda é muito maior do que está surgindo de oferta no mercado. Isso traz uma dinâmica extremamente importante que irá impactar a precificação do Bitcoin e, mais além, essa demanda ela não é só do lado corporativo, não é? Porque nós também temos outros players, ETFs, etc., OTCs, outros investidores que também acabam incrementando dentro dessa demanda. E no lado da oferta, vai ainda além, não é? Porque nós temos uma quantidade de Bitcoin que está sendo emitida dentro da rede, e eu acabei de mostrar para vocês que é muito menor do que aquilo que é absorvido por essas instituições, e por outro lado, nós também temos aí uma parte da oferta que acaba sendo perdida. Perdida como? Elas são basicamente carteiras que foram perdidos aí o seu acesso, ou seja, chaves privadas que foram perdidas, e isso daí acaba trazendo essas moedas para algo que a gente chama de oferta inativa ou oferta inalcançável, ou seja, ela nunca mais voltará a ser negociada. Então vocês podem ver que essa dinâmica de maior demanda atual, principalmente corporativa, e uma oferta cada vez mais restrita, acaba impactando diretamente no preço do Bitcoin e vai impactar nos próximos meses e próximos anos também aqui dentro do nosso mercado do Bitcoin. Isso tudo é justamente por conta de nós termos uma perspectiva diferente, e aqui eu estou mostrando para vocês uma imagem que é extremamente importante, extremamente intuitiva, e vocês podem ver quem é esse senhor que está bem aqui, não é? Sim, eu estou mostrando uma apresentação do Michael Saylor, e aqui nós conseguimos identificar uma pirâmide onde ele traz justamente aquilo que muitas corporações já estão entendendo nesse momento, que é a hierarquia de capital nos ativos. E você pode ver aqui que no topo dessa pirâmide nós temos basicamente aqueles ativos que possuem um fluxo de capital positivo, e nós estamos falando no caso de aquele portfólio 60-40, né, que é composto de ações e fundos, o S&P 500, comercial real estate, né, ou seja, mercado imobiliário comercial, e em cima o Bitcoin. Então você pode ver que no topo da pirâmide de fluxo de capital positivo, aquilo que gera valor para quem o possui, o Bitcoin é o melhor ativo. Isso daqui é algo que está sendo amplamente difundido, amplamente explicado para essas corporações, para essas entidades. Enquanto, por outro lado, você tem aqui outros ativos que são de fluxo negativo de capital, ou seja, você perde valor ao possuir esses ativos, e a gente está falando aí de dívida, dívida nacional, de moedas fiduciárias, né, em dólar, euro, libra. Você tem aqui moedas fracas, né, ou seja, peso argentino, lira turca, etc. Então, você pode perceber que, atualmente, esses dados estão sendo enviados, estão sendo mostrados, explicados para pessoas que compõem a parte corporativa do mercado, que tem acesso a um grande fluxo de capital por meio dessas empresas, e isso está gerando um choque de oferta, nesse caso, na verdade, é um choque de demanda extremamente importante que poderá impactar nos próximos meses aí o Bitcoin e obviamente, vai gerar um ciclo de valorização ainda mais intenso nos próximos anos do que aquilo que nós estamos vendo atualmente. Se você tiver interesse em compreender um pouco mais sobre essa estrutura de capital e como é que esse fluxo de capital está acontecendo no curto prazo, para saber se é a melhor hora de entrar ou a melhor hora de esperar aqui dentro da sua alocação em Bitcoin, a gente recomenda fortemente que você conheça o nosso serviço de assinatura aqui no Blocktrends Pro, porque nós temos diversos materiais que explicam justamente isso que eu estou falando aqui para vocês, de forma, obviamente, superficial, porque a gente não tem muito tempo, mas tudo isso fica lá registrado no Blocktrends Pro, e nós temos diversos cursos, materiais educacionais, relatórios, e nós temos carteiras que nós mesmos mostramos como estamos investindo, e aí fica até mais fácil você ter um embasamento mais fácil daquilo que nós estamos fazendo aqui dentro do Blocktrends. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like caso você tenha achado esse conteúdo interessante. E me diz aqui embaixo aquilo que eu perguntei lá no começo, se você acha que essa estrutura de demanda no Bitcoin, principalmente demanda corporativa, é o que vai gerar a próxima alta, ou você acha que existe outra coisa, como por exemplo, compra de países, né, de governos comprando Bitcoin. Você acha que tem outro tipo de demanda aí? Deixa aí nos comentários que depois eu vou responder vocês um a um aqui embaixo, tá? Muito obrigado para vocês que estiveram nos acompanhando aqui nesse material, e a gente se vê no próximo conteúdo aqui do Blocktrends. Tchau!